Olá, nono ano, tudo bom? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9. Esse capítulo que vai falar sobre os aspectos demográficos da Europa. E a Europa, ela tem a população basicamente concentrada na região central, principalmente pelas questões geográficas e também climáticas. Quando nós pegamos assim a parte mais a leste, que é a parte menos ocupada, nós temos também leste e também a parte norte, que nós temos aí o relevo muito acidentado e também a presença de um clima muito intenso, muito frio, né, próximo assim ao clima polar, né, o clima frio. Então isso traz consequência na ocupação humana, porque o desenvolvimento de atividades como a agricultura e também a criação de animais, né, a pecuária, ela fica comprometida, porque você não consegue desenvolver isso todo o ano. Então isso vai impactar no modo de vida da população. Então, eles vão tender a ocupar, né? Isso já é uma parte histórica, né? Quando a gente fala assim dessa ocupação humana. Então, tendeu-se, né, realmente a ocupar essa região, que tem uma melhor disponibilidade hidrográfica, os rios não ficam congelados boa parte do ano, então você também consegue utilizar a água, tá bom? Falando ainda com relação à agricultura, então também temos aí alguns espaços que são destinados aí à ocupação da indústria, à ocupação de agricultura, tá? Então nós temos ali alguns espaços que não vamos ter tanta ocupação assim, tá bom? Mas de uma forma geral, então lembra, gente, região central é a região mais ocupada da Europa, tá? A Europa, ela tem ganhado muito destaque pela sua população idosa, cada vez mais idosa. Vamos lembrar, né, que a Europa, ela tem um alto custo de vida, né, principalmente aí com a adesão de muitos países pelo euro, pelo bloco econômico, que traz benefícios. Então, esses benefícios econômicos, eles também vão impactar no modo de vida da população, que ela vai ganhar bem, mas ela precisa ganhar bem para poder se manter em um cenário que também é caro, tem um alto custo, né? Então, muitas pessoas, elas vão optar por não ter filhos, porque vai impactar no orçamento da família. Então, nós temos sim uma grande diminuição do número de nascimentos. E nós temos aí um aumento da qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão vivendo mais, então está nascendo menos e vivendo mais. Então, assim, aumentou, né, o número de pessoas que chegam na idade mais avançada, de idosos. Então, isso vai gerar aí também um impacto na economia, né, porque nós vamos ter mais gente para receber, isso em breve, tá? Mais gente para receber do que gente trabalhando para poder, né, manter esse sistema de previdência social. Então, os países estão aos poucos procurando se adequar. Alguns países, inclusive, têm dado benefícios para as pessoas para elas terem filhos, tá? Porque entendem que o custo de vida impacta diretamente nas pessoas, principalmente para a mulher, que acaba tendo que se ausentar um tempo do mercado de trabalho. E isso tira um pouco da competitividade. Então, por esse motivo, muitas mulheres também decidem não ter filhos. Então, uma das formas de incentivo, né, é aumentar o tempo de licença maternidade, de não só para a mãe, mas também para o pai, né, para poder fazer essa divisão, para ela se sentir mais segura no mercado de trabalho. Isenção de alguns impostos, né? A França chegou a fazer isso, de dar isenção de diminuição nas tarifas pagas para os casais que tivessem filho até o segundo ano do filho, né? Então, e vários outros países têm aí vários incentivos para essa população, né? Para incentivar o crescimento vegetativo. Lembrando, o crescimento vegetativo é quando o número de população cresce através do número de nascimentos. Bem, muitos países não conseguiram alcançar esse objetivo, então partiram para um segundo fator para incrementar, para aumentar
a quantidade de pessoas, principalmente na idade produtiva, que é a imigração. Mas eu não estou falando da imigração ilegal que acontece e continua acontecendo, tá? Estou falando de uma imigração controlada. Estou falando de mão de obra qualificada, que conheça e esteja apto a viver dentro dos costumes daquele país, para não ter tanto problema, né, social. Então, nós temos aí a Alemanha, por exemplo, que há alguns anos atrás fez um recrutamento, né, de jovens. O Brasil, por exemplo, foi um dos países onde eles fizeram esse recrutamento de jovens para poder estudar, e a ideia já é colocar esses jovens que estão estudando no mercado de trabalho, tá? Então, a imigração, ela também ajuda aí no quantitativo populacional. Bem, não dá para não falar da questão da pandemia agora do coronavírus, que é algo muito recente na nossa história. E como o grupo de risco são realmente os idosos, então a gente percebeu na Europa um grande impacto nessa população, um grande número de idosos hospitalizados e, infelizmente, muitas pessoas vindo a óbito. Claro que não apenas idosos, mas principalmente, tá? Então, há uma expectativa de que, se esse cenário não mudar, né, assim, das pessoas não terem mais filhos, se as pessoas continuarem nesse ritmo, cada vez menos filhos, então há uma expectativa de que o crescimento da população europeia chegue a ser negativo, tá? Ou seja, que não vai ter número de nascimentos suficiente em relação ao número de mortes, tá? Então isso vai gerar um problema que o governo ele vai precisar se readaptar, né? E vai precisar tomar algumas atitudes para poder não prejudicar também o modo de vida das pessoas, não prejudicar a economia, né? E uma série de outras políticas que eles vão precisar adotar, tá bom? Então isso aí para o cenário futuro, tá bom? Então, mas hoje a gente pode falar que a gente já fala da Europa do velho continente por ser um dos primeiros quando a gente fala das grandes navegações. Mas a gente hoje fala de Europa, o velho continente, realmente fazendo aí uma alusão, uma comparação à grande quantidade de idosos que vivem no continente, tá bom? Então, por hora é só, tá? Ah, não, por hora é só não, esqueci de falar da pirâmide etária, tá? A pirâmide etária desses países, lembrando, pirâmide etária é o quê? É um gráfico onde nós representamos o quantitativo populacional. As pirâmides etárias europeias, elas são pirâmides invertidas, onde nós temos uma base, ou seja, de crianças estreita, um corpo volumoso e um topo, né, largo. O que é esse topo? Número de idosos, tá bom? Agora sim, pessoal, deem uma olhada nas imagens, façam a leitura das imagens, sublinho que vocês estão com dúvida, assim, para me perguntar. Vai lá no Escola Web, pergunta no post para eu responder para vocês, tá bom? Um beijo, até!